Olá, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar aí desse fio maravilhoso, o fio para tecer, que é um fio incrível, ele é 100% lã natural. Ele foi feito para uma proposta de tecelagem, tapeçaria. Porém, nós vamos criar uma peça de vestuário que está incrível. Esse fio, apesar de ser natural, ele é muito macio e ele tem um brilho incrível. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí da tela, mas durante a videoaula vocês vão captar imagens aí bem de pertinho desse fio, no qual vocês vão perceber o quanto ele é brilhoso e tem um caimento incrível. Nessa videoaula, nós vamos trazer uma técnica incrível que é o top-down invisível, que é uma técnica que eu desenvolvi através de testes aí. E eu vou trazer para vocês aí, durante essa videoaula, além dessa técnica de top-down invisível, como vocês utilizarem aí as contagens de múltiplos para criar texturas aí na sua peça. Lembrando que essa peça, como vocês já viram aí provavelmente no kart, tem dupla face, então dá para você usar ela tanto um lado quanto o outro. Ele dá um aspecto de ponto diferente, é super bacana, dá para brincar bastante aí com a modelagem. Então, vem para a videoaula que tá imperdível. Antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe seu comentário, compartilhe aí com seus amigos também esse conteúdo, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar de ter acesso a ele. Então, vamos lá. Nós estamos aqui com o fio para tecer, que vai ser aí o protagonista dessa receita. Nós vamos precisar de 6 novelos no total, porém, o sexto novelo você vai usar bem pouquinho, tá? A não ser aí, dependendo do tamanho, daí você vai precisar usar um pouco mais ele sim, tá? Então, nós temos aí essa quantia de novelo para esta peça. Vão ser 4 na cor, que eu vou passar aqui para vocês, ó. 714. Nós vamos precisar de um na cor aí 704 e mais um na cor que já vou passar aqui para vocês, 709. Lembrando que é uma ideia, fica uma sugestão de cores aqui para essa paleta. Vocês podem substituir a parte colorida da peça, substituindo essas aqui, tá? Para a cor que você quiser. Ou pode fazer também com cor única, que fica super bacana também. Além dos fios para tecer, nós vamos precisar aqui de uma tesoura para os cortes aí de intermediações de pontos. Vamos precisar de uma agulha de 4,5, que é a sugerida inclusive pelo fio. Vamos precisar de uma fita métrica e marcadores de ponto, tá? Então, marcadores de ponto aí que você tenha na sua casa. Caso não tenha, você pode usar o próprio fio de uma cor diferente daí do início, para que você não perca o ponto. Nessa receita, o marcador vai ser um diferencial, principalmente se você é iniciante no crochê, para que você não perca a parte importante da peça aí, tá? Então é isso, essas são a listinha de materiais que nós vamos utilizar e agora vamos para o vídeo. Bom, pessoal, vamos aqui então para a explicação da nossa trama. Aqui está o novelo já novelado, tá? Eu usei aqueles noveladorzinhos que todo mundo conhece aí. E foi bem bacana o processo, né? Então é um fio diferenciado, ele tem essa transformações aqui que eu mostrei aí para vocês no início do vídeo, né? Da listinha de materiais. E é bem gostoso de trabalhar. Nós estamos falando aí de um novelo 100% lã natural, né? Então esses novelos de lã natural em meada, geralmente eles vêm assim para conservar, tem todo, né, uma pesquisa aí por trás dessa transformação de novelo e o processo artesanal de criação, né? Então é aquela peça assim para você apreciar todo o processo, né? Então vamos aqui, ó. Eu trouxe aqui para explicar para vocês um pedaço de um top-down que eu resolvi fazer aqui com fio Ateliê Natureza, antes da gente começar a fazer o nosso aqui com fio para tecer, tá? Porque ele tem, ó, uma espessura bem parecida. Eu usei a mesma agulha aqui, inclusive, para mostrar para vocês essa técnica nova dessa videoaula, né? Como eu gosto sempre, quem é minha aluna já sabe, que toda videoaula minha eu tento trazer uma técnica, uma explicação, uma facilidade. Então, nessa, vocês vão aprender um processo de criação de top-down que eu nunca vi em lugar nenhum por aí. Então, foi algo que eu desenvolvi com muito teste aqui para dar certo, e é o que vocês aparentemente já conseguem ver aí, ó. É um top-down sem aqueles furinhos, né? Então, eu vou ensinar para vocês essa técnica de top-down fechado, né? Que é um top-down inteiriço, ó.
Ele não tem aqueles furinhos, tá? E essa trama, ela fica linda do avesso também, ó. Você pode usar o top-down também do lado avesso. É só construir a peça e depois virar para dar os acabamentos aí do lado dela, para você ter um aspecto de texto aqui diferenciado, tá? Mas nós vamos começar aqui com o direito mesmo. Toda aula vai ser feita com o lado direito, por causa do detalhe que vocês já viram aí da foto, né? Então, aqui, a explicação, basicamente, que eu vou passar para vocês é a construção do top-down de forma retangular. Quando você abre aqui o top-down, vocês veem que nós temos um formato mais retangular aqui, ó. Ele não é um trabalho quadrado, né? Um top-down quadrado, ele é retangular. Por quê? As medidas que nós passamos aqui, eu vou pegar aqui a agulha para vocês visualizarem melhor, é com maior quantidade de ponto para frente e costa e menor quantidade de ponto nas minhas laterais, tá? O top-down, ele não existe uma regra fixa. Eu vou passar premissas para vocês aqui entenderem que quando você começa um top-down dividindo por 6 a numeração par que você vai ter aí, você consegue ter essa estrutura. Porque você vai acrescentar dois valores dessa divisão para frente, dois valores dessa divisão por 6 para as costas e uma divisão dessa para cada lado do ombro. Isso garante esse desenho e garante também que a peça tenha um melhor rendimento do material, tá? Isso foi comprovado aqui na minha construção e eu vou mostrar para vocês o porquê, tá? Então, ó, eu vou dobrar meu top-down de novo aqui para vocês verem. Quando eu construo aqui a parte da frente e costas com maior quantidade de ponto, logo eu tenho uma largura total aqui bem maior e mais rápida de construir do que as mangas. Isso garante que a manga fique mais justa no corpo, garante que você construa a largura do seu corpo mais rápido e, consequentemente, você vai ter uma economia aí de material, tá? Então, aqui, o que é que eu fiz? Eu dividi, né, 70 aí e duas correntinhas para todos os lados, tá? Então, você vai pegar aqui, ó, 24 correntinhas para frente, 24 para as costas, vai dar 48 aí, né, correntinhas, e você vai ter 12 e mais 12 de cada lado, que vai dar 24. Eu acrescento mais 4 pontos que são justamente para os meus aumentos. Seja esse aumento que eu estou ensinando aqui, ou seja, o aumento tradicional. Então, eu acrescento mais 4 porque aqui no meu top-down vai ter 1, 2, 3, 4 cantos, tá vendo? Do nosso retângulo. E é aqui que a gente constrói o aumento para as partes, né? Então, no total, vamos ter que ter aí 76 correntinhas, tá? Então, eu vou começar com esta cor aqui do nosso novelo. Vou construir aqui as minhas 76 correntinhas e volto para mostrar aqui como que nós vamos, enfim, construir esse processo maravilhoso aí de pontos, né, de aumento no top-down invisível, tá? Então, ó, eu vou fazer aqui e vou adiantar o vídeo para que vocês vejam. Bom, nós estamos aqui então com as nossas 76 correntinhas feitas, tá? Construídas aqui. E nós vamos aqui fazer a união desses, seguindo a mesma direção aqui, ó. Então, você cuidadosamente vai passar suas correntinhas aqui, para que você não corra o risco aí de deixar o seu trabalho torto, tá? Ó. Nós vamos pegando aqui, virando certinho, para ter ela, ó, sempre no mesmo sentido. Então, eu estou fazendo aqui junto com vocês. Pronto, identifiquei aqui já a minha ponta, volto lá na minha agulha, ó, e vou introduzir nesse primeiro ponto que eu conto já como uma primeira correntinha, para ficar bem fácil para arrematar aqui, deixar bem fechadinho, tá? Então aqui, ó, eu vou começar a subir 3 correntinhas que vai equivaler ao meu ponto alto, tá? Então, eu vou começar a fazer a manga. Eu gosto de deixar os meus aumentos sempre na manga, porque eu jogo esse trabalho para trás para ficar escondido. Então, aqui, ó, se vocês forem ver,
fica um pouco de marcação, tá? Vocês podem usar a técnica de ponto alto, né, disfarçado aí na subida, o falso ponto alto, né, que fica legal também. Eu vou ensinar aqui para vocês uma forma mais básica, para que todos os níveis consigam fazer aí esse trabalho, tá? Então aqui, ó, essa peça ela tá sendo construída aqui na minha manga o aumento, porque quando eu dobro, ela fica para trás e fica mais imperceptível, tá? É uma sugestão para quem é iniciante aí fazer dessa forma. Então, como que eu consigo deixar esses crescimentos na manga e não no corpo? Não fazendo o primeiro aumento aqui. Eu vou seguir, então, fazendo minhas 12 carreiras de pontos altos aqui direto. Então, tenho 2 pontos altos agora, né? Porque o primeiro ali conto como ponto alto. 3, 4 e vou fazer 12 aqui até completar esses 12 para eu voltar com vocês aqui para mostrar o primeiro processo de construção do top-down invisível, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui o vídeo também e volto para mostrar para vocês a parte do aumento. Voltamos aqui com as 12 carreirinhas aí de correntinhas com ponto alto sobre elas. E agora nós vamos para o nosso aumento invisível de top-down. O top-down, quando você faz aumento, você consiste aqui em um ponto alto, certo? Ó, o tradicional, né? Uma correntinha de separação e um ponto alto no mesmo ponto de base. Ficando então com aquela famosa marcaçãozinha de top-down que a gente tem aí. Então, como que a gente vai substituir esse aspecto? Se nós pararmos para observar, nós temos sempre esse ponto de separação para dar esse espaço para construir um novo aumento sobre o aumento, tá? E então garantindo um ponto alto aqui para a nova carreira, que quando eu vier com a nova carreira, ao invés de eu ter 12 espaços para eu trabalhar, eu vou ter o ponto alto desse aumento aqui, esse novo espaço, e o novo espaço do lado de cá, que vai ser feito por último. Então, o crescimento de top-down é sempre a cada 2 pontos, 2 pontos e 2 pontos, certo? Então, essa trama que eu vou ensinar para vocês, eu preciso de números pares para que dê certo ela, tá? Tendo isso em mente, eu vou começar o meu top-down com números pares, porque eu poderia começar com 23 correntinhas para frente, 23 para trás e 11 para cada manga. Assim, eu teria sempre a aumentar números ímpares também, tá? Porque número ímpar que ganha 2 pontos no aumento do top-down continua com número ímpar também. Então, pense no ponto que você vai usar, né? O tipo de ponto fantasia que você vai querer construir e tenha, se ele é múltiplos de 3, múltiplos de números ímpares, múltiplos de números pares, esse início é importante para que você tenha aí uma peça, né, inteiriça. Olha que dica bacana que eu já estou passando aqui para vocês nesse vídeo, né? Então, Alexandre, como que nós vamos disfarçar e deixar esse top-down invisível? Eu simplesmente vou substituir essa correntinha de separação por um ponto alto. Então, eu vou desmanchar aqui, desmancho a correntinha que eu fiz de separação. Ao invés de fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, eu vou fazer 3 pontos altos. Então, eu vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto alto e mais outro ponto alto no mesmo ponto de base, sempre nas minhas quinas de aumento. E para que eu não me perca, porque ele fica super invisível, eu vou trazer aqui os meus marcadores, ó, e vou colocar sempre ele aqui no meu aumento. Então, é o ponto do meio. Eu sei que sempre nele eu vou precisar fazer novamente 3 pontos altos dentro desse espaço, tá? Então, todo o meio de espaço que você der aqui, ó, marcado com um ponto alto, você vai em cima dele reconstruir com mais 3 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer agora o que eu falei para vocês no início. 24 pontos altos para cada 24 pontos de base. Vou repetir esse aumento aqui com 3 pontos altos, colocar o marcador e vou continuar até eu chegar desse outro lado,
onde eu vou repetir o aumento. Então, eu vou adiantar aqui o meu. A contagem é simples: 12, um aumento, 24, um aumento, 12, um aumento, 24 e um aumento, tá? Vou adiantar aqui e já volto para mostrar essa subida. Eu vou fazer junto com vocês, para que vocês vejam como que a gente faz. E daí você vê que incrível que fica invisível esse top down. Perfeito, né? Eu estou bem contente, empolgado aqui. Eu estou fazendo, explicando, super empolgado isso para vocês, porque quando a gente fica batendo a cabeça para criar algo diferente, novo, a gente fica super ansioso para mostrar para vocês. E estou muito feliz e contente de passar essa informação de forma gratuita através do trabalho que a gente tem com a Pinguim aí, que apoia o nosso canal, que apoia o nosso trabalho. Então, obrigado a Fios Pinguim e obrigado a vocês que apreciam o nosso trabalho também, porque sem vocês, né, nada disso seria possível. Então, eu vou adiantar aqui o meu e volto para mostrar para vocês. Voltamos aqui. Como vocês podem ver, sobrou um ponto para fazer o nosso último aumento. Então, por isso que eu não começo fazendo esse aumento aqui, ó. Eu deixo para que fique só na manga, como eu já expliquei para vocês aí no começo do vídeo. Então tá aqui, eu vou construir aqui mais um aumento com 3 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Vou acrescentar o meu marcador aqui no meu ponto. Aí eu vou pegar aqui mais um marcador, tá? E vou colocar aqui. E agora nós vamos aí fazer a união desse ponto aqui com ponto baixíssimo. Então você vai vir aqui na terceira correntinha de subida e feche com ponto baixíssimo esse ponto. Aqui atrás eu aproveito para dar uma puxada para que eu fique com um ponto mais seguro. Então, a princípio, eu já quero mostrar para vocês aqui, ó, eu vou puxar pelos marcadores aqui para vocês verem, ó. Nós estamos com o nosso retângulo aqui já formado para a construção e crescimento da nossa peça. Estão vendo? Aí agora eu vou ensinar para vocês a subida, que é bem simples também. E daí você vai aumentar à medida que você vai precisar da largura do seu corpo, tá? Eu já explico um pouco sobre isso aqui. Vamos subir aqui então, de novo, 3 correntinhas. Eu vou fazer agora, no próximo ponto alto aqui, ponto alto sobre ponto alto. E vou seguir essa carreira inteira fazendo isso, ó. Ponto alto sobre ponto alto, tá? Então, nós vamos vindo aqui, eu vou fazer junto com vocês, para que vocês vejam, ó, que é bem simples a construção aí dos aumentos do top down, tá? Eu vou explicar aqui sem pular, para que vocês vejam. E muita gente tem dúvida, às vezes acha que o top-down se baseia pelos aumentos em cima de cada top-down, mas não é. É a perninha que fica do top-down para o lado do seu trabalho, tanto para o direito quanto para o esquerdo, que dá o aumento para a peça. Não é o desenho em si, de você fazer um ponto alto sobre ponto alto. E por que é importante frisar isso? Muita gente, quando está fazendo um top-down tradicional, que é aquele abertinho, né, que fica a abertura, fica com o trabalho muito torto, fica com menos ponto de um lado do que o outro, porque não presta atenção justamente nessa perninha que ele forma quando ele cria, tipo um sorvetinho, né? Vamos chamar, que é a casquinha com uma bolinha em cima, né? Esquece que essas perninhas é que são as importantes do top-down, tá? Por isso que eu consegui aí desenvolver essa nova forma de criar o aumento dele, ó. Então aqui, voltando para a construção da peça, vocês entendam aqui, vejam, ó. Gente, eu tenho certeza, vocês nunca mais vão querer fazer top-down de outra forma sem ser essa. Porque fica bem melhor o acabamento da peça, fica 100%, ó. Então aqui eu já tô no meu aumento, ó. Lembra que tem um ponto no meio, então eu sei que os pontos do lado dele são os pontos do meu aumento. Então, ó, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto alto em cima desse ponto alto do lado. E esse ponto que eu estou com o marcador, que eu vou repetir 3 pontos altos em cima dele. Então, aqui eu vou acrescentar 2 e 3 pontos altos, ó.
E agora volto para o ponto do lado aqui e faço apenas um ponto alto sobre ele. E agora eu estou aqui com o meu aumento feito. Eu vou tirar meu marcador daqui do ponto de baixo, vou subir com ele aqui para esse novo que eu tenho aqui no meio, ó. Para que eu não me perca aonde eu estou fazendo o aumento do meu top down, tá? É importante você deixar marcado até o final, que é onde você vai fazer a costura depois ali, que não é bem uma costura, né? Nós vamos unir com ponto baixíssimo, mas eu volto para explicar isso para vocês mais para frente. Então aqui, ó, eu vou seguir agora fazendo ponto alto sobre ponto alto por toda a volta e vou repetir esse processo de subida de carreira até eu chegar na largura que eu vou precisar, onde eu vou voltar aqui para explicar para vocês, ó. Estamos aqui, vamos supor que nós crescemos aqui a peça, tá? Eu tô fazendo com esse outro fio porque é outra receita que tá vindo aí. Então estamos aqui, ó, com esse top down, né? E o que é que a gente vai fazer? Aqui eu tirei o marcador, mas estamos vendo aqui a construção da blusa, certo? Você vai pegar a fita métrica e você vai medir. Essa medida de uma ponta a outra tem que ser a metade da circunferência total do seu busto, tá? Então você vai pegar o seu busto, você vai medir. Exemplo, se deu 100 centímetros, toda a circunferência do seu busto, de uma ponta a outra tem que ter 50 centímetros aqui, tá? Então, você vai pegar a fita métrica, você vai medir, tem que dar 50 centímetros. Logo, quando a gente pular para a parte de união aqui dos dois lados, vamos ter 100 centímetros no total da nossa circunferência, tá? Então, é isso que você precisava saber para que você tenha aí a construção perfeita do seu top down. Olá, meninas, voltamos aqui, meninos, né? Voltamos aqui para o nosso vídeo, ó. Eu vou fazer essa última carreirinha aqui com vocês. De ponto alto, ó. Vou juntar, como eu venho juntando aqui com vocês, para fazer o nosso fechamento aqui. E daí, com aqui fechado, eu vou subir duas correntinhas. E agora, gente, eu vou arrematar esse fio e cortar aqui, ó. Tá? Corto ele e puxo para fazer o nozinho ali. E aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, na angulação que nós temos aqui, eu vou virar de frente para o meu trabalho e vou pegar a fita métrica para mostrar aonde que você vai medindo, ó. Como nesse nosso top-down ele é invisível, você não fica com aquelas marcações, né? A gente tem aqui um total de 47 centímetros aí de uma ponta a outra, tá? Então você pode ir medindo aqui, ó, por cada término de carreira, até você ter aí a largura que você precisa. Aí, Alexandre, eu precisava de mais. O meu era para ser 50, porque eu tenho 100 de busto. Você vai fazer mais carreiras até você pegar de uma ponta a outra e dar aí 50 centímetros, tá? Então, após ter feito isso aqui, que eu tô fazendo aqui nas minhas medidas, né, com um pouquinho de folga, eu vou passar a fazer o novo trabalho. Eu vou trabalhar aí com a nova cor que eu vou utilizar, tá? E independente disso, a gente tem que fazer aí o interrupção, porque eu deixo essa marcação sempre para ficar pro lado de cá, né? Eu tirei os marcadores aqui também para fazer essa última carreira, porém eles ficam aqui, tá? Então, como eu já vou saber identificar aqui, ó, eu vou pegar o fio ainda da mesma cor, tá? E vou vir, e só vou precisar fazer isso dessa vez, tá? Na próxima vez eu não preciso mais fazer isso, só se você quiser pro acabamento ficar bom, tá? Mas eu vou falar disso mais pra frente. Então, ó, eu vou tirar aqui o zoom da câmera e vou mostrar pra vocês aqui onde a gente faz esse contato de costura, tá? Então, ó, eu vou tirar aqui o zoom. Vocês estão percebendo que aqui tem 3 pontos altos, né? No mesmo ponto de base, ó. Eu vou introduzir a minha agulha no primeiro. Lá atrás, ó,
novamente, tá vendo? Eu vou introduzir aqui no meio. Pego o elo corrediço que a gente tinha feito lá, ó. E vamos aqui puxar esse ponto. Vou subir 3 correntinhas. Ó. Vou virar o trabalho e vou passar a fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Quer aproveitar para pegar esse fiozinho aqui e já arrematar ele? Então vamos vir aqui, ó. Caso ele esteja que nem o meu aqui virado ainda para cá para dentro, puxa ele lá para trás, tá? E já faça o trabalho de arremate desse ponto, tá? Se eu tenho uma subida aqui para costurar um lado com o outro, eu compenso desse lado no mesmo ponto de base aqui com outro ponto alto, nesse ponto aqui de referência do meio, ó. Aí no próximo ponto eu venho e faço outro ponto alto aqui. E olha a diferença de espaçamento, como já ficou mais imperceptível. Só que o que eu vou precisar saber, quando eu estiver voltando para cá, eu vou ter que repetir aqui também, tá? Outro ponto alto para que eu tenha a mesma quantidade de ponto de todos os lados, tá? Então, fique atento a esse detalhe, porque nós precisamos ter isso em mente para não correr o risco da gente ficar com pontos diferentes de um lado para o outro. Então, quantos pontos eu estou acrescentando aqui para a construção? No total, 3 desse lado e vão ser no totais 3 do lado de lá também. Porque aqui agora, ó, nós vamos seguir fazendo uma carreira de ponto alto sobre ponto alto, tá? Nessa parte aqui, ó. E vou fazer até chegar lá do outro lado. Eu vou adiantar aqui o vídeo, já que eu deixei esse bem explicadinho aqui para vocês. Quando eu chegar aqui desse outro lado, eu volto para falar com vocês como que a gente vai repetir esse processo aí, tá bom? Então, vou adiantar aqui o vídeo. Bom, voltamos aqui e eu vou explicar agora para vocês como que a gente vai, né, aproveitar aqui, ó. Eu já fiz essa primeira perninha e agora eu tenho aqui esse ponto de espaço que é o meio, então, ó. Então, tome cuidado para vocês não pularem diretão. Quem tá acostumado a fazer top down tem esses vícios, então por isso que eu tô mostrando aqui, ó. Antes de fechar lá, nós vamos acrescentar aqui um ponto alto dentro desse espaço. E agora sim nós vamos efetuar a costura, ó. Vamos buscar lá novamente ele e agora sim viemos e efetuamos a costura aí do ponto, ó, mais fechado, certo? Vou virar o trabalho para trabalhar a carreira deste outro lado aqui agora e vou repetir novamente o processo, ó. Laço o fio na agulha e acrescento um ponto alto novamente dentro do mesmo espaço aqui, ó. Estão vendo? E agora sim, uma carreira de ponto alto sobre ponto alto até chegar do outro lado. E isso me garantiu aqui 3 pontos desse lado. Como aqui eu já tenho 2, que é esse do meio e o do lado de cá, quando eu estiver vindo para o lado de cá, eu só vou precisar acrescentar mais um ponto alto dentro daquele espaço ali. E vou já mudar a cor do nosso fio aqui, tá? Essa carreira, eu tô fazendo só ela aqui, por quê? Porque a gente precisa fazer essa costura, e essa costura ela já serve tanto aqui para a parte da manga, quanto para a parte do corpo, tá? Então, eu continuo fazendo essa costura com esse fio ainda nessa cor, para dar minha base aí de pontos inteiriços, tá? Sem precisar fazer emenda e ficar calculando essa emenda, para não atrapalhar ali o ponto de alto relevo que eu quero usar aqui na nossa peça, né? Então, para esse ponto relevo dar certo, eu tenho que manter números pares aí. Em toda a minha circunferência, eu tenho que ter números pares aqui. Eu tenho que ter números pares aqui no corpo, tá? Então, tenha isso em mente para que a gente faça ali, né, um trabalho bem bacana, bem diferente.
aqui para a peça ficar masculina, tá? Então eu vou adiantar aqui o vídeo até chegar lá do outro lado, volto para mostrar para vocês meu fechamento, vou interromper o meu fio, mostrando como que eu já faço a troca por essa nova cor que nós vamos utilizar e já volto então. Bom, chegamos aqui, né, bem nessa ponta, onde eu falei para vocês que a gente vai acrescentar mais um ponto alto aqui. E para não ficar estressando muito esse espaço, eu vou pegar um pouco na aba de baixo aqui, para deixar mais fechadinho ainda esse meu trabalho. Essa é uma diquinha aqui valiosíssima, porque você pode aí deixar o trabalho bem mais fechado, né? Então aqui, ó, nessas 3 correntinhas de subida, nós vamos aproveitar para fazer a união aqui e já fazer a troca do nosso fio. Eu quero fazer um parêntese aqui para falar desse fio para tecer, que eu tô muito surpreendido assim com a qualidade dele, a forma como ele se transforma ao tecer. Ele é muito lindo, ele tem um brilho bem bacana, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí no vídeo, mas ele tem um brilho bem interessante. E tem um caimento, foi algo que eu fiquei mais surpresa ainda, foi com o caimento. Por ser um fio de lã, né, 100% natural, ele tende a ficar um pouco mais tensionado, né? Mas ele tem um caimento muito gostoso também. Então eu tô assim, apaixonado por esse fio, né? Então eu vou subir aqui, ó, 1, 2, 3, tá? Eu gosto de ultrapassar os limites aqui do meu terceiro ponto, pegando aqui bem na binha daqui do ponto do lado. Eu só tomo cuidado para não esquecer que existe 2 pontos ali, né, de base, e acabar pulando ele. Então, ó, eu vou introduzir aqui, tá? E gosto de pegar um pouco nessa perninha aqui do lado também, para fazer o meu fechamento aqui, tá? Então, antes de eu fazer o fechamento como a gente fecharia normal com ponto baixíssimo, eu já vou trazer ali o novo fio. É esse tipo de mudança de cor que você vai fazer por todo o trabalho. Nós ainda vamos usar mais uma cor, como vocês viram aí a peça pronta. E é dessa forma que nós vamos aí também fechar ele, tá? Então eu não vou ficar me alongando aqui, mostrando 2 vezes a mudança de cor, tá? Pra vocês, ó. Então, antes de fechar com ponto baixíssimo aqui, ó, você vai trazer essa nova cor e vai puxar aqui ele, ó, por esse outro lado. E daí o que você vai fazer agora? Agora você vai interromper aqui esse fio, tá? Que você estava usando e você vai juntar aqui, ó. Puxa um pouco mais para cá para dar tensão de ponto para você. E aqui você vai dar 3 nozinhos aqui para depois a gente arrematar, tá? Esse fio, ó. Por ele ser uma fibra natural, ele tende a se agarrar muito um fio no outro. E esse nó, ele é bem seguro de você dar, tá? Então aqui, ó, nós vamos agora sim subir 3 correntinhas aqui também, ó, tá? E vamos passar a efetuar o nosso trabalho agora no nosso ponto, que é o ponto relevo alternado, tá? Ele tem vários nomes esse ponto, eu chamo ele de ponto relevo alternado, para ficar bem abrasileirado aí para vocês entenderem, tá? Então, ó, esse detalhe de faixa que nós vamos fazer com esse ponto, ele vai ser feito por toda a volta aqui, vai ser feito na manga também. Então, presta bem atenção aqui, porque é nesse momento que vocês vão aprender a fazer esse ponto, tá? E aqui a gente já vai passar a falar para vocês, ó. Repita o ponto na manga, na outra manga e faça aí a largura que vocês quiserem dessa faixa, tá? Eu vou fazer o meu aqui, eu vou voltar para mostrar para vocês quantas carreiras que eu fiz, né? Eu vou trazer já uma manga pronta também para vocês antes de mostrar a outra manga, porque não se preocupe, eu vou ensinar vocês, eu vou gravar uma das mangas para vocês também aqui na videoaula. Mas presta bem atenção aqui, ó. Como aqui a gente já tem um ponto de subida, né? Que eu preciso sempre fazer um ponto de subida. Nesse próximo ponto meu aqui do lado, eu vou fazer um ponto relevo. O que é isso? Eu vou pegar, laçar meu fio na agulha, eu vou vir aqui, ó, e puxar esse ponto alto pra frente da minha agulha aqui, ó. E vou vir fazendo um ponto alto sobre ele, ó. No ponto aqui do lado, ponto alto do lado, eu só vou apenas fazer um ponto alto sobre ponto alto, ó. Certo? Próximo ponto alto do lado, novamente um ponto alto em relevo. Então eu vou fazer aqui
e vou no próximo ponto apenas um ponto alto. Eu com número par, por toda a minha circunferência, quando eu chegar aqui desse outro lado, esse ponto vai ser exatamente considerado um ponto alto sobre ponto alto, porque esse ponto alto do lado, ele vai ser um ponto alto em relevo. É por isso que nós precisamos de números pares para realizar esse tipo de trabalho. E o que é que vai acontecer? Na carreira de cima, nós vamos, onde tiver o ponto alto, aqui ó, sobre ponto alto, é onde nós vamos intercalar e fazer um ponto relevo. Então, eu vou voltar para falar para vocês da próxima carreira. Como essa daqui eu já mostrei para vocês como faz, ó, eu vou adiantar essa carreira aqui e já volto para falar com vocês como que vai se suceder a próxima carreira, porque daí em diante vai ser repetição, tá? Eu vou adiantar o vídeo aqui novamente e já volto. Então voltamos aqui para o nosso vídeo. Veja, eu estou aqui, né, com esses dois últimos pontinhos que estão faltando, então, ó, eu vou deixar para fazer ele junto com vocês aqui. Faço a carreira aqui de ponto alto, onde é ponto alto em relevo e ponto alto sobre ponto alto. Porém, me sobrou esse último ponto aqui, onde eu vou fazer o relevo nele, né? Lembra que eu falei para vocês, quando a contagem total da circunferência é número par, dá super certo o início e o fim. Porém, aqui, ó, eu vou fechar diferente dessa vez, tá? Ó. Veja, a próxima carreira, ela precisa que esse ponto agora ganhe esse aspecto de ponto alto em relevo. Então, como que eu vou fazer já para aproveitar esse fechamento? Eu vou pegar o ponto por aqui por trás, ó. Eu não vou introduzir aqui e fechar com ponto baixíssimo, como a gente tem feito, né? Eu vou pegar ele aqui por trás, ó. Vou fechar com ponto baixíssimo aqui e daí eu venho fazendo as minhas correntinhas de subida. Fazendo isso, eu já garanto um alto relevo aqui para minha peça, ó. Aí agora, onde tem um ponto em alto relevo, que eu vou conseguir identificar facilmente por causa dessa laçada que fica na parte da base aqui do nosso ponto, eu vou laçar meu fio na agulha e vou fazer aqui um ponto alto sobre ele, sem dar alto relevo. E esses pontos onde está ponto alto sobre ponto alto, eu vou fazer alto relevo neles. Então agora nós vamos inverter o processo. Onde tem alto relevo, eu vou fazer um ponto alto apenas sobre ele. E onde não tenho, eu vou criar um alto relevo sobre ele. Então eu vou intercalando assim por toda a minha volta, tá? Ó. É isso que eu vou fazer durante todo o meu trabalho aqui, tá, pessoal? É isso, basicamente, que nós vamos construir, tá? Ó. Agora vocês possam ser que não estejam conseguindo ver com exatidão o que está acontecendo, mas fica lindíssima essa trama. Depois de pronta, quando você cresce mais carreiras aí, ele fica bem bonito. E eu vou fazer uma substituição de cor também aqui, como vocês já viram aí a peça pronta. E eu vou exatamente substituir a cor daquela forma que eu expliquei para vocês. Outro detalhe. Quando eu estiver voltando na terceira carreira, ela vai ter que voltar a ser igual à primeira. Então, como eu falei, vai ser repetição. Então, eu vou voltar para a carreira número 1 para fazer a 2. Então, vai ser 1, 2, 1, 2, 1, 2, tá? E o que acontece? Na carreira número 1, de pontos aí fantasia, um ponto de alto relevo, né? Eu fiz o quê? Uma subida de ponto alto, que é 3 correntinhas, e um ponto relevo, certo? Aqui ela já entrou como ponto relevo, só que na nova carreira, daí sim, eu vou vir aqui na terceira correntinha e vou fechar com ponto baixíssimo e vou subir 2 ou 3 correntinhas, dependendo do seu ponto alto, tá? Eu vou intercalar entre uma carreira e outra também a minha subida. Horas eu vou subir, que nem eu mostrei aqui para vocês, e horas eu vou subir apenas juntando com ponto baixíssimo. Então, para repetir a primeira carreira, eu fecho com ponto baixíssimo. Na segunda, eu fecho dando um relevo para esse início, tá? Então, é só isso que eu queria explicar para vocês. Faça agora aí, na altura que você quiser a sua faixa. Eu vou fazer o meu aqui e vou voltar para mostrar para vocês como que o meu ficou e quantas carreiras eu utilizei para a gente pular essa parte, então, de pontos aí, fantasias e pontos de relevo da nossa peça.
Então, se você não entendeu, volta o vídeo aí que vai ficar bem fácil de você entender, tá? Ó, mais um aqui, ponto alto. Esse não tem alto relevo, vou passar a dar para ele então alto relevo aqui, tá? Então é isso, eu vou adiantar o meu trabalho aqui e já volto. Oi, voltamos aqui então, olha. Como vocês podem ver, ficou essa faixa bem linda aqui, né? E o processo de construção dela é bem aquilo que eu expliquei para vocês, ó, não tem segredo nenhum. A substituição de cor foi igual a que nós ensinamos a substituir aqui. E eu vou mostrar, no entanto, mais uma vez, como mudar a cor, aqui para não ficar dúvida, porque agora nós vamos voltar para o ponto alto sobre ponto alto nesse formato aqui, tá? Para que a peça fique apenas com esse detalhe aqui texturizado, tá bom? Então, o que é que nós vamos fazer aqui, ó? Eu vou desmanchar esse último ponto que eu fiz aqui para fazer junto com vocês, tá? Então, aqui, ó, nós vamos pegar, né? Aqui pede para que eu faça um ponto alto aqui sem dar relevo, seguindo a minha sequência. E logo aqui eu faria a minha união em ponto baixíssimo, porque na carreira de cima, como eu já expliquei aí, eu não vou precisar fazer alto relevo, apenas subir, né? Na substituição de cor, então, que nem eu estava explicando para vocês aí, nós vamos pegar, voltar com a cor de origem da nossa peça. Eu vou segurar o novelo aqui assim na minha mão, nos meus dedos, tá? E vou aqui então puxá-lo por esse ponto baixíssimo aqui desse espaço onde a gente vai utilizar então aqui para fechar. Aí, como eu expliquei para vocês anteriormente, você vai ajustar esses pontos através desses dois fios que ficam aqui atrás. Então, eu vou interromper essa cor aqui para já voltar a trabalhar então somente esses dois, ó. Então eu vou juntar aqui eles, vou dar aqueles três nozinhos que eu já expliquei para vocês, né? Que a gente precisa dar. E é isso, olha. Logo nós vamos aqui subir, né? Duas correntinhas ou três, dependendo da altura do seu ponto alto. Eu vou subir três correntinhas aqui no meu. No próximo ponto eu já vou eliminar esse processo aí de criação de ponto fantasia desse ponto texturizado, ó. E vou passar a fazer apenas ponto alto sobre ponto alto normalmente. Vou seguir cada espacinho de base aqui e vou fazendo, vou fechar, vou unir com ponto baixíssimo, vou subir, que nem o crescimento da carreira aí, até chegar na altura que a gente vai precisar, tá? Da nossa peça. Então eu vou adiantar aqui o meu e volto para falar com vocês aí quantas carreiras que foram. Mas antes eu vou passar aqui o padrão para vocês das faixas. Foram no total 12 carreiras aqui para cada aí, né, peça que você for fazer, seja para adulto ou para criança, você vai se guiar seguindo aí um padrão mais ou menos harmônico, tá? Então, é claro que na peça da criança, por ser menor, você vai aí acabar tendo que usar menos carreiras, né? Eu aconselho aí no máximo você fazer umas 7 a 8 carreiras para criança, né? Tenha em mente para ter números pares para que você consiga usar a mesma quantidade para cores que vocês forem usar. Eu aqui no caso estou fazendo a minha, né, com 6 cada cor, então deu um total de 12. Eu vou usar esse mesmo padrão de quantidade para as mangas quanto aqui para o corpo, tá? Então é isso que eu queria explicar para vocês. Agora eu vou continuar fazendo aqui apenas em carreiras de pontos altos. Volto para mostrar para vocês como que ficou e já estou ficando apaixonado aí pelo resultado, tá? Então é isso, já volto para mostrar para vocês. Olá, voltamos. Aqui eu já estou com essas minhas carreirinhas aqui da parte de baixo, depois do nosso trabalho pronta. Então aqui nós estamos com 11 carreiras em pontos altos para vir aí o nosso trabalho de barra, tá? Porém, cada medida vai ter uma quantidade específica, umas vai ter menos, outras vai ter um pouco mais, então você vai ter que ir dosando aí de acordo com as suas medidas, tá? Eu vou fazer aqui, ó, uma medição aqui com vocês, com minha fita métrica, para saber
a altura que está essa minha peça aqui, tá? Então eu vou centralizar aqui para junto com vocês, tá? Ó, vou tentar, né? Porque aqui a angulação não é tão boa da câmera, mas a altura ficou uma altura padrão de uma camisa M, tá? 52 centímetros antes do trabalho de barra, tá? Porque eu falo antes, porque a barra ali ela vai ser um detalhe final da sua peça. Então vai medindo, vai vendo a altura que você quer aí, né? Para a peça ir para a pessoa, o cliente, o marido ou amigo que você vai fazer a peça, tá? Então aqui, ó, no caso eu estou já unido aqui com ponto baixíssimo. Eu vou desmanchar para a gente fazer junto aqui, né? Para não ficar dúvida. Às vezes você que já tem uma noção boa de crochê pode parecer que a aula fica um pouco redundante, mas a gente tem que lembrar que tem gente que não tem muita noção ainda do crochê, então algumas explicações elas ficam mais detalhadas mesmo, aqui para todo mundo conseguir fazer, tá bom? Então, ó, eu vou unir aqui com ponto baixíssimo, bem em cima da terceira correntinha de subida, ó. Fecho e agora eu posso começar a trabalhar a minha barra. Tem gente que gosta de ir envoltando aqui, ó, a agulha, pegar o ponto alto aqui, jogar para trás e fazer aquela subida dessa forma, ó. Tá vendo? E aqui sobe uma correntinha e fica com o ponto já bem jogado lá para trás, tá vendo? Vou fazer de novo, ó. Tá aqui, certo? Ó. Estamos com um ponto aqui. É você vir com a agulha aqui por trás, ó, jogar esse ponto para lá, puxa esse fio para cá, passa aqui por cima e vem e faz aqui uma correntinha mais para ficar a altura de um ponto alto, ó. E o ponto já fica bem lá para trás. E agora nós vamos aqui pegar esse por trás para fazer o nosso ponto barra, que é um ponto clássico aí de acabamento no crochê, então provavelmente você já sabe. Eu só vou explicar aqui para quem não sabe, tá? Por toda a volta, devido ao trabalho que a gente vem explicando aqui, eu tenho números pares. Por isso que deu certo fazer esse ponto. E o ponto barra tem dois tipos de pontuações aí que vocês podem anotar. Tem um ponto barra que é múltiplo de 3 e tem o ponto barra que é múltiplo de 2, ou seja, qualquer número par. Porém, existe nos múltiplos de 3 os números pares também, tipo 6, 12 e por aí em diante, né? Então, você entenda que você pode fazer uma adaptação aqui no final para que você tenha um múltiplo de 3 também, acrescentando ou diminuindo o ponto de acordo com a quantidade que você tenha já por toda a circunferência, tá? No caso aqui, eu vou fazer a barra com múltiplo de 2 mesmo, porque eu quero que esse trabalho fique com esse tipo de barra, tá? Então, ó, qual é ele? Como esse ponto aqui eu já ensinei você subir jogando ele para trás, agora nós vamos pegar o próximo ponto e jogar o ponto alto para frente, ó. Faço o ponto alto em cima dele. O próximo, jogo ele para trás, então é mesmo trabalho, ó. Venho, jogo o ponto alto lá para trás e faço um ponto alto em cima dele. E eu vou intercalando por toda a volta esse trabalho, ó. Uma hora por trás, outra hora eu vou jogar ele para frente, tá? A subida de carreiras vai fazer exatamente a mesma coisa, tá? Onde eu tô com ponto aqui para trás vai continuar para trás e onde eu tô para frente vai continuar para frente. Eu vou crescer esse trabalho, então vai ser um trabalho de repetição, tá? Então nas próximas carreiras você só vai precisar repetir esse ponto aqui de barra, tá? Então é só você entender aqui como que a gente vai começar. Vai subir igual a gente subiu aqui, jogando, fazendo, fechando com ponto baixíssimo, fazendo aquela voltinha para jogar o ponto para trás. Vou subir, né, uma correntinha e vou continuar repetindo esse trabalho até chegar na altura que você quiser. Eu vou indicar que vocês façam 5 carreiras aí desse trabalho, para ficar uma barra com a largura bacana e já fica um acabamento super interessante. Então, eu vou fazer as minhas 5 carreiras aqui de ponto barra e vou voltar já com uma das mangas pronta da nossa peça. Vou adiantar uma manga para, na explicação da manga,
vocês irem vendo ela pronta e como a gente foi construindo ela aqui, tá? Então, já volto para mostrar para vocês tudo aí prontinho. Voltamos então aqui para nossa videoaula. Olha que lindo que ficou, né? Então aqui, como eu falei para vocês na aula pouco antes aí, né? Aqui são 5 carreiras naquele ponto, né? Eu já arrematei, já fiz todos os arremates aqui internos, ó. Para já mostrar para vocês. Quando a gente for fazer aquela mágica de fazer o inverso aí, né? Da peça, ele ficar perfeito, tanto de um lado quanto do outro. É muito interessante esse tipo de acabamento para essa proposta que eu tô ensinando para vocês aqui, de fazer o top-down e a peça aí dupla face, tá? Então aqui também, ó, estamos com as mangas já pronta e nós vamos passar para o processo de aula dela e o processo de aula da gola na sequência aí, tá? Para que vocês finalizem aí a aula junto comigo. Então aqui eu vou explicar para vocês que nós precisamos fazer mais uma carreirinha de pontos altos aqui na nossa manga, que nem nós fizemos aqui para o fechamento do nosso top-down, por conta da equivalências aí de ponto, para que dê essa união perfeita aí da nossa peça de cores e tudo que a gente precisa aí para finalizar um trabalho com acabamento perfeito, certo? Então aqui, ó, foram, contando com essa carreira aqui, foram um total de 25 carreiras antes das nossas 2 carreiras de diminuição, tá? Então, vamos fazer aqui, vamos repetir o trabalho. Nós vamos fazer uma carreirinha de pontos altos ainda na cor, dessa cor terracota, né? Depois nós vamos repetir as 12 carreiras aí no nosso ponto fantasia aqui, que é esse ponto bem texturizado, tá? Para daí virmos com 12 pontos altos aqui sobre eles, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Para daí a gente começar a falar da nossa aqui, né, diminuição. Então aqui eu já vou puxar a peça, tá? Eu vou tentar centralizar aqui junto com vocês. E nós vamos identificar aqui o fechamento do nosso top-down, tá? Porque nós precisamos do meio dele e acrescentar aí pontos para que mantenha-se tudo com múltiplo de 2, ou seja, para que mantenhamos aí os números pares da nossa peça, tá? Então aqui, ó, na união que nós conseguimos identificar do nosso top-down, nós temos esse meio, que é onde a gente fez aquele ponto alto aqui, ó, para começarmos a carreira de baixo. Então, eu vou tirar o zoom aqui, tá? Ou seja, vou dar um zoom bem grandão aqui para vocês verem, bem de pertinho, que vocês adoram quando eu faço isso nas videoaulas. Então, a gente vai crescer junto aqui. Antes, vamos deixar reservado aqui o nosso elo corrediço. Então, eu vou já deixar meu elo corrediço aqui prontinho. Vou reservar ele e vamos agora dar um zoom. Olha, estamos aqui, tá vendo? Essa é a união aqui, ó, do ponto do meio do nosso leque aí do ponto invisível, ó. Então, nós temos aqui justamente esse espaço. Vou introduzir aqui dentro desse espaço a minha agulha e vou puxar o meu elo corrediço, então, para cá. Então, veja que eu vou trazer ele aqui e vou ajustar esse ponto, ó. Pronto. Vou deixar esse fio lá para trás e vou subir 2 correntinhas, que vai equivaler à altura do nosso ponto alto. Como esse espaço aqui é bem larguinho, ó, desse ponto, nós vamos acrescentar aqui mais um ponto alto dentro desse mesmo espaço. Puxa aí com cuidado para não enroscar o seu fio, né? E faça aí um ponto alto. Agora, antes de nós pularmos aqui, aonde fica visivelmente mais fácil pegar ponto alto sobre ponto alto, nós temos essa distância aqui entre um ponto e outro. Então, o que eu vou ensinar para vocês aqui? Nós vamos acrescentar
um ponto aqui desse lado, ó. Eu já posso ir arrematando o fio se eu quiser, tá? Ou deixar para arrematar depois, você decide aí, depende da sua prática, tá? No caso aqui, eu já vou ajustando com esse dedo, deixando bem do ladinho aqui, bem rente, para que eu arremate. Então, dentro desse ponto alto aqui, desse espaço do ponto alto, onde eu fiz a minha união aqui da peça, eu vou acrescentar um ponto alto aqui dentro desse espaço, para que eu tenha um fechamento bem feito aqui, ó. Se a gente for pegar aqui a minha peça e abrir, vocês vão ver que ele se encontra aqui bem fechadinho. Então, é para isso que nós vamos acrescentar esse ponto, tá? Fazer no ponto alto sobre ponto alto agora por toda a circunferência. Chegando aqui, eu vou repetir esse ponto alto adicional aqui, também dentro desse espaço que nós temos aqui, desse ponto do meio, ó. Para que eu fique com pontos altos bem próximos um do outro, tá? Então, no total, antes de começarmos a fazer pontos altos sobre ponto alto, nós acrescentamos 4 pontos, o que continua nos dando um total aí da circunferência de pontos com números pares, tá? Então, é só isso que eu queria explicar para vocês, como vocês iniciarem aí de uma forma bem fechadinha o seu braço aí do top down, tá? Então, nós vamos agora fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Eu vou adiantar aqui e volto para mostrar para vocês a nossa subida, tá? Aqui que é o mesmo processo da aula aqui, mas eu vou mostrar ainda aqui. E daí vai ser repetição, como eu falei. A explicação já foi dada aqui, né, na parte do corpo. Nós vamos repetir e eu já vim para falar com vocês. Voltamos aqui, então, para nossa união. E agora vocês vão ver aqui, ó, que eu vou fazer justamente nesse espacinho aqui do lado, aquele acréscimo de um ponto, tá? Lembrando que você pode repuxar aqui esse trabalho para fazer essa união bem fechadinha, ó. Então, agora nós vamos juntar esse lado com esse aqui, no ponto baixíssimo, porém, nós já vamos puxar a cor nova aí, que é a cor do nosso ponto fantasia. Então, eu vou introduzir aqui na minha segunda correntinha de subida, tá? Ó. Vou introduzir aqui e já vou fazer a troca de cores. Eu já ensinei isso aqui pra vocês, né, daí na videoaula. Na dúvida, volte para a parte do corpo aí, para que vocês entendam como que a gente vai fazer esse ponto fantasia, ó. Eu sempre tô ensinando vocês a dar 3 nozinhos aqui, que já vai garantir aí um arremate posteriormente desses fios bem seguro, tá? E agora é aquilo que eu já expliquei pra vocês. Vou subir 2 correntinhas. No próximo ponto aqui do lado, ó, ele fica bem junto, cuidado para não perder ele. Laço o fio na agulha e venho já crio um ponto relevo aqui, então, nesse ponto. No próximo ponto, ponto alto aqui, sobre ponto alto. E aquela intercalação aí do ponto fantasia, já explicado. Suba, então, as carreiras que eu já expliquei, são 6 na cor creme e 6 na cor aqui marrom, tá? Para que nós tenhamos aí o crescimento da peça. Como eu já expliquei aqui no corpo também, como subir carreiras em pontos altos, você vai fazer exatamente a mesma coisa que nem tá aqui nessa manga. Nós vamos subir os pontos fantasias, nós vamos trocar a cor novamente aqui para o terracota, né? Fazer 12 carreiras aqui de pontos altos. E aí eu vou voltar somente com vocês na hora que tenhamos que fazer a diminuição para explicar para você quantas diminuições você vai precisar fazer dependendo da largura do punho aí da pessoa, tá? Lembrando que essa altura e essa quantidade de carreiras que eu tô passando
é um tamanho padrão, porém, existem pessoas com medidas diferentes uma das outras. Cada biotipo vai precisar de um comprimento maior, porém, o ponto fantasia se mantém a mesma quantidade. Provavelmente, a única parte que você precisará acrescentar carreiras ou até mesmo diminuir será essa aqui final, tá? Então, a minha foram 12 e as diminuições que eu precisei fazer duas pro tamanho do meu punho, que é bem fininho, bem magrinho, como vocês estão vendo aqui, tá? Mas, né, fique em mente aí que você, com a medida do seu cliente, você vai determinando a quantidade de carreira e sempre falo, sempre válido você ir modelando a peça, né? Então, veste a peça, vai experimentando para chegar no tamanho ideal aí para vocês, tá? Essa premissa aqui é uma premissa padrão para tamanho M, mas sempre gosto de ressaltar com vocês a importância de vocês fazerem a conferência de vocês, tá bom? Então eu vou adiantar aqui o meu, vou voltar quando eu precisar fazer as diminuições e explicar aqui para vocês como que nós vamos fazer ela. Então já volto aqui. Então voltamos aqui, eu já tô com essa parte da manga feita, como vocês podem ver aí no vídeo, certo? E aqui nós temos as grandes questões para explicar para vocês aqui antes das nossas diminuições, né? O que eu quero deixar claro aqui, ó. Veja essa circunferência aqui de braço, né? Nós temos aqui em mente que nós precisamos fechar para criar o punho, que é esse desenho que vocês podem ver aqui. Eu vou deixar aqui do ladinho, tá? Só que existem pessoas, e como é uma peça masculina, os homens costumam ter um punho mais largo, né? Então, existem dois tipos de diminuições que vocês vão fazer para estes casos aí, para terem homens aí com um punho mais ajustável, né? Que é você fazer apenas uma diminuição que eu vou ensinar aqui, para daí vocês construírem, começarem já o processo de construção do punho, ou como se for o caso do meu, um punho mais fino, vocês irem e fazerem duas diminuições, tá? Então, ó, tendo explicado isso aqui, nós vamos começar o processo de diminuição aqui da nossa peça. Então, eu vou desmanchar esse encontro aqui para vocês verem a gente fazendo junto aqui na peça, tá? Ó. Então, eu vou pegar aqui e vou unir aqui com ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha aqui, mais outra para formar a altura do meu ponto alto. E logo após esse processo, eu já vou começar o meu trabalho de diminuição, que vai consistir aí em um ponto alto e sequenciais de 2 meios pontos altos sem fechar, para que depois eu feche tudo de uma vez. Vou repetir essa sequência por toda a volta aqui do meu trabalho. Um ponto alto e na sequência 2 pontos altos, meios pontos altos sem fechar, tá? Depois eu venho e fecho tudo de uma vez. Sigo repetindo até chegar do outro lado. Eu vou fazer o meu aqui e já volto para falar com vocês. Então, voltamos aqui. Agora eu vou unir com ponto baixíssimo novamente aqui desse outro lado. O meu, percebam que começou com ponto alto e terminou com a diminuição. Possa ser que na sua peça não comece e termine assim, tá? O encontro igual, né, da peça. Por quê? A minha medida me proporciona, com aqueles 4 pontos que a gente acrescenta aqui no começo, ter um múltiplo de 3 aí que acaba dando certo para fazer essa diminuição e para fazer certo a diminuição que vem logo depois, que quando eu diminuo essas quantidades de carreira, me dá aí um múltiplo de 4 e eu consigo novamente fazer a diminuição começando e terminando certinho os encontros, tá? Mas não fique atento aí a isso, não se descabele caso não aconteça com você, porque isso não é uma regra. Nós não vamos fazer pontos, fantasias aqui, então a gente não precisa se preocupar com a contagem de pontos, apenas com o princípio básico que é diminuir, que é afunilar aí a nossa peça, né? Então aqui, ó, para quem tem pulsos largos, você já pode começar aqui a fazer a carreira de pontos altos sobre aqui os espaços que você tem de base, para começar a fazer esse ponto, que eu vou explicar no meu depois da segunda carreirinha que eu vou fazer
porque meu pulso é fino, então eu vou precisar fazer mais uma diminuição, tá? Mas, caso contrário, você pode interromper aqui, espera aí que eu já vou explicar como nós vamos fazer. Eu só vou fazer mais uma diminuição porque eu preciso. Ah, me ocorreu aqui, para que uma pessoa queira fazer as mesmas medidas que eu aí, né? Vou passar a quantidade de carreiras que eu fiz aí no meu top down para vocês. Muita gente fica me perguntando depois isso. Por mais que eu explique que vocês têm que usar a fita métrica para ter a medida de vocês e não ficar atento à quantidade de carreira por causa da tensão de ponto de cada uma. Então, geralmente eu não falo porque eu estou ensinando por medidas, né? Mas eu vou passar para vocês aqui porque eu sei que vocês vão me perguntar. Então, aqui tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras eu fiz. Então, de aumento de top-down antes de fechá-lo e fazer a construção do restante do corpo, tá? Então, vamos lá. Eu vou aqui realizar a minha segunda carreira de diminuição. Ela é uma segunda carreira diferente. Então, eu vou explicar para vocês aqui como que acontece essa segunda carreira de diminuição. Eu subo duas correntinhas de novo. No próximo espaço que eu tenho aqui, ó, que daí vai virar o espaço da diminuição, eu vou fazer outro ponto alto e agora sim eu vou fazer uma diminuição. Então, essa carreira é diferente. É uma sequência de dois pontos altos e depois dois meios pontos altos sem fechar, fechando tudo de uma vez. Vou repetir, dois pontos altos em cada ponto de base respectivos, né? Nas próximos espaços, meio ponto alto sem fechar, próximo ponto, meio ponto alto sem fechar, e daí crio uma diminuição. Vou fazer por toda a carreira até chegar aqui e já volto para falar com vocês de novo. Voltamos aqui então para o nosso trabalho. Eu vou unir aqui, ó. Já dei toda a volta aqui, né? Vou unir com ponto baixíssimo. E agora eu vou começar o meu trabalho de alto relevo. Então eu vou pegar a minha agulha aqui, ó, puxar esse ponto para trás. Vou trazer o fio aqui para cima e vou fazer duas subidas aí de correntinhas, tá? Então ele fica bem grossinho assim mesmo no começo, ó. Que é para imitar o corpinho do ponto alto. Nesse próximo ponto, eu já vou jogar o ponto alto para frente, ó. E vou subir. Nesse aqui, eu vou jogar para trás. Então é aquele processo que eu ensinei da barra. Nós vamos intercalar agora com um ponto para frente e um ponto para trás e subir exatamente como eu já expliquei e ensinei na videoaula para vocês. Lembrando aqui, ó, que nós temos aqui esse trabalho, né, com apenas aí, ó, vou contar com vocês, 1, 2, 3, 4, 5, contando com essa carreirinha de ponto alto. Então, no total, nós utilizamos 4 carreiras aí com ponto em relevo, né? Lembrando que nas duas últimas carreiras eu substituo as cores do fio para dar esse acabamento aqui, mas é opcional, tá? Então eu vou aí adiantar aqui o meu, vou fazer a minha gola e eu já volto para mostrar a peça prontinha para vocês. Aqui está, pessoal, a peça pronta. Olha que incrível. Tá bem bonita. Como eu te falei, a parte da gola não tem segredo nenhum para fazer. Ela ficou assim, ó. Muito bem acabada, com os pontos bem bonitos, mostrando aqui em detalhes para você o zoom e tudo, para que vocês vejam como ficou incrível aí a peça. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like aqui no canal, tá? E um beijo e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!